Você já ouviu falar no grande conflito? Você sabe como aconteceu o mal no mundo? Por que tanto pecado? Qual é a visão que os adventistas têm sobre o grande conflito, a batalha entre o bem e o mal? Tudo isso nós vamos entender durante todo esse novo trimestre. Vem comigo! E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Estamos começando um novo trimestre, um novo estudo com a lição aqui, conflito, tá aqui, e nós temos aqui já o nosso título dessa semana, o autor do mal. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, mas antes eu quero aqui estar pedindo você, aqui tá chegando agora, tá conhecendo o canal aqui agora, se inscreva no canal Vira Crente. Aqui nós trazemos a lição de uma maneira simples, bem objetiva. Teremos também algumas séries interessantes, tem uns vídeos aqui sobre temas bíblicos, só você acompanhar que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E você que já é parte da família, muito obrigado mais uma vez. Por favor, todos aí, compartilhem os vídeos, a ideia é essa, compartilhar, expandir aqui a nossa família para que todos possam estar estudando a lição, a Bíblia, né, através da lição. Mas como eu disse, está aqui o nosso tema, o autor do mal. Nós vamos aprender quem é o autor, como surgiu o mal. E o nosso texto-chave está em Mateus 13, 24 a 30, e aí tem um intervalozinho, depois volta para o 36 e 43. A gente estudou esse texto bíblico na terceira lição do trimestre passado. Aqui está falando sobre o joio e o trigo. Então Jesus conta a parábola do joio e o trigo, dos versos 24 até o 30. Depois ele entra com outra parábola, e aí os discípulos chegam perto dele e falam assim, Senhor, mas aí, como é que é? Não entendi muito bem a parábola ali do joio e do trigo. A gente vai até falar sobre isso daqui a pouquinho. Jesus explica a parábola para os seus discípulos. Então, vai lá, dá uma lida no texto. Nós temos o título, o texto. Lemos e entendemos. E agora a gente vai para a nossa tirinha. Olha o que a tirinha está mostrando para a gente. O primeiro quadrinho nós temos aí o que parece ser, né, a visão de um binóculo. E esse binóculo está alcançando uma plaquinha. Não arranque o joio, ele ainda se parece muito com o trigo. Está de longe. Então a pessoa que está com binóculo, no próximo quadrinho, ela se aproxima dessa placa e das coisas que estão ali plantadas, e quando ela olha para as plantas ali, né, para aquele campo, ela fala o seguinte, de longe estava aparecendo trigo, né, parecia o trigo, de perto parece que está longe. O que nós podemos entender então dessa tirinha para a gente? Primeiro ponto, não é para arrancar o joio e o trigo, porque eles se parecem, então não é nosso papel selecionar quem é joio e quem é trigo. Os anjos de Deus vão fazer isso nos últimos dias, né, na reta final desse mundo. E nós temos que tomar muito cuidado, porque quando a gente pensa que vai arrancar o joio, a gente acaba arrancando o trigo. Então, não é nosso papel. O joio e o trigo, infelizmente, eles vão ter que estar juntos até a colheita. E quando é a colheita, com a volta de Jesus. Nós vamos expandir esse pensamento, esse texto, no decorrer da semana, tá ok? A lição de domingo traz pra gente uma história muito interessante. Uma família estava procurando uma casa para comprar. E aí pediram alguém para avaliar algumas casas e essa pessoa voltou e falou, essa casa aqui é muito boa, você pode comprar, está tudo certinho. Um belo dia, o pai está lá na casa nova, tomando banho, e ele olha para o banheiro, ele vê um cogumelo dentro do banheiro. Existia uma pequena trinca, muito pequenininha, e aquele cogumelo começou a crescer muito rápido. Em poucas horas ele desenvolveu quase 5 centímetros ali de crescimento. Por quê? Umidade, aquela coisa toda. Aquele cogumelo não era para estar ali, não era o lugar dele. Através do vento, um fungo, aí chegou ali, aí teve uma ambientação e ele se desenvolveu. O que esse pai fez? O que o dono da casa fez? Ele arrancou e ali ele jogou alguns remédios, né, alguns venenos, na verdade, e exterminou de vez aquele fungo. O pecado é muito parecido com isso. O pai criou algo perfeito e o pecado foi introduzido, não era para estar ali. E esse fungo, ele traz coisas ruins, como morte, sofrimento, fome, dor, traição, separação entre famílias, algo que não era para estar ali. Mas, como o pai de família arrancou e exterminou aquele problema ali que estava na casa dele para sempre, o pecado tem prazo de validade, tem uma data para acabar. Quando Cristo voltar, Deus vai exterminar o pecado para sempre e nunca mais, como diz lá em Apocalipse, né? Haverá pranto, nem morte e nem dor. Nós confiamos nisso, nós acreditamos nisso. E como o mal surgiu no universo? Um lugar onde não era para estar, como assim? A gente vai entender isso agora, nos aprofundando dentro do texto e expandindo a lição.
Você sabia que a parábola do joio e do trigo, a gente só encontra ela no livro de Mateus? E essa parábola, ela dá uma ideia pra gente sobre questões do pecado, pra gente tentar entender um pouco melhor sobre isso. Vamos analisar alguns pontos aqui. Primeiramente, na eternidade passada, é o termo que nós usamos, tinha ali Deus, Jesus e o Espírito Santo. E eles decidem criar, prover vida. E dentro dessa vida, eles colocam a opção do livre-arbítrio. Todas as criaturas têm a opção de decisão, de escolha. Nós, seres humanos, temos isso. E não foi diferente com os anjos. Os anjos têm a opção de escolha e muito além. A Bíblia traz para a gente ali alguns textos que nos dão a ideia que existem extraterrestres, mas não é aquele verdinho de anteninha que venham em paz, não é esse negócio, não. Esses outros seres, por exemplo, esses extraterrestres, né, estão fora da Terra. Nós temos ali os 4 seres viventes, nós temos os próprios anjos. Lá em Jó, no capítulo 1, no verso 6, Satanás aparece num concílio celestial e Deus fala, de onde você vem? Eu venho de rodear a Terra, o representante da Terra era Satanás. E ali com eles a Bíblia fala que existiam os filhos de Deus, então representantes de outros lugares. A gente vai compreender isso melhor quando Cristo voltar. Mas todas essas criaturas foram criadas com o livre-arbítrio. E quando Deus dá essa opção, corre o risco de, infelizmente, esses seres terem tomado decisões erradas, assim como foi com Lúcifer. A Bíblia, o apóstolo Paulo, fala que é o mistério da iniquidade. A gente não sabe como nasceu o pecado no coração de Lúcifer. Nós sabemos que nasceu e que tiveram grandes consequências. Às vezes fica difícil a gente entender. Lúcifer, ele era o anjo que tomava conta de todos os anjos. Ele tinha uma posição muito grande, o querubim ungido, né, da guarda, querubim da guarda. Então a gente não entende. E às vezes culpar Deus porque Deus criou Lúcifer e Lúcifer cometeu pecado é a mesma coisa de um pai que cria o filho, ensina tudo certinho e o filho toma decisões erradas. Você não pode culpar o pai por aquilo, a decisão foi exclusivamente do filho. E a parábola do joio e do trigo, ela ajuda a gente a compreender alguns aspectos. Às vezes ficam algumas perguntas, né? Mas por quê? Por que que Deus criou? Por que disso? Por que daquilo outro? Bom, a gente vai tentar entender alguns pontos dentro da lição. Mas a parábola do joio e do trigo, ela mostra pra gente que o mal vai ter fim. Como eu falei na lição de domingo, né? Tá com a sua data de validade já ali estipulada e vai acabar. Deus sabe quando. E dentro desse grande conflito nós já temos o vitorioso, que é Jesus Cristo, que é Deus. Você acha que Deus ele foi pego de surpresa com a rebelião de Satanás? A gente sabe que não, porque Deus ele é onisciente. Mas aí vem algumas perguntas. Então, se Deus já sabia, por que ele não exterminou Satanás? Mas se Deus sabia que ele começou uma rebelião, que ele começou a falar ali, por que lá no céu mesmo Deus não acabou com ele e com aqueles que estavam juntos, que tinham aceitado a ideologia de Satanás? Vamos pensar em alguns pontos aqui? Raciocina comigo. Se Deus acaba com Satanás naquele momento ali, foi lá e destruísse Satanás, será que não ia criar dúvida na cabeça dos outros anjos? Porque Satanás começou a fake news, a fake news começou lá no céu, exatamente. Satanás foi disseminando a mentira, foi contando, ele foi vendendo, né, aumentando o seu comércio, como a Bíblia fala pra gente. Então, se Deus extermina, poderia ter arrancado o trigo junto com o joio. Eu vou te dar uma dica de leitura que vai ampliar muito o que a gente está estudando. Livro História da Redenção, capítulos 1, 2 e 3. Esses 3 capítulos nós temos ali como começou o pecado no céu, o pecado veio para a terra e o final que Deus deu para Lúcifer, na expulsão de Satanás. Vai enriquecer muito. Ali fala pra gente o seguinte, que era muito mais do que a terça parte dos anjos que tinham aceitado as mentiras de Satanás. Se Deus extermina quando começou essa rebelião, muitos anjos que depois se arrependeram, entenderam aquilo ali, voltaram para os braços de Deus, confiaram que Deus era aquele que realmente era amor, eles teriam sido exterminados. O grande conflito não é uma coisinha simples. Isso é algo grandioso, é algo que mexe com vidas, que mexeu com uma vida de alguém completamente inocente. Então, Deus ele sabe o momento certo de agir, ele sabe como agir. Na nossa mente ficam as questões, mas Deus ele tem a resposta para cada uma delas e ele sabe muito bem o que é melhor para a gente e para a humanidade. Voltando a falar, se Deus exterminasse Satanás, imagina o seguinte, Deus exterminou Satanás, exterminou os anjos que ficaram do lado dele. Os outros não iriam adorar a Deus por amor, e sim por medo. Então todos os outros seres, eles tiveram que ver as consequências do pecado. Deus
sabia, mas eles não. E eles viram ali o que as mentiras de Satanás trouxeram para a humanidade. Eles ali confirmaram que tudo que Satanás falava é mentira e estão confirmando a cada dia. Você é uma pessoa impaciente, você quer tudo para ontem? Geralmente a gente é assim. E, infelizmente, no Brasil hoje, muitas pessoas sofrem de ansiedade. A palavra que vai ao contrário de ansiedade é paciência, é saber esperar. Às vezes a gente está numa lanchonete, né? E demora 5 minutos o nosso pedido, a gente já fica nervoso, quer que vem logo. E eu sou muito assim, tá? Eu sou muito ansioso. Só que tem uma ansiedade que ela leva para um lado mais crítico, para uma doença mais forte. Deus tenta ensinar para a gente a paciência, o tempo certo de acontecer, esperar em Deus. E é essa a palavrinha que nós temos. Esperar. A lição traz para a gente algumas palavras, mas eu queria que você pensasse em outras. Esperar é confiar. É a palavra que eu trago para vocês aqui, confiar. Então, dentro de tudo que a gente estudou, pensa, raciocina, troca ideia com a sua galera na classe, pede para cada um falar uma palavra e ali vocês debatem essas palavras, tá ok? A parábola do joio e do trigo traz para a gente ali o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que planta boa semente. Quem é esse homem? É o Filho de Deus, né? O Filho do homem. Está se referindo ali a Jesus Cristo. Se ele planta boa semente, se ele faz coisas boas, ele é amor. E Satanás quer colocar na cabeça das pessoas que Deus não é amor, que a lei de Deus é impossível de ser cumprida. Por isso Jesus veio e mostrou que era possível. Os profetas cumpriram a lei de Deus, erraram, falharam, pediram perdão, se arrependeram, abandonaram, Deus perdoou. Então Jesus, ele é amor. E Satanás tenta imputar na cabeça das pessoas que não, que ele é tirano, que as coisas são difíceis. Essa é a ideologia que Satanás quer colocar. Mas esse homem, Jesus Cristo, ele planta boa semente. Quem são as sementes? Eu e você. Somos nós, exatamente isso. Boas sementes que precisam germinar e dar bons frutos. O trigo, ele dá frutos. O joio, as vagens do joio, elas são completamente vazias, não tem nada. Agora, aqueles que são boa semente, que decidiram permanecer como boa semente, eles vão proclamar o nome de Cristo, eles vão fazer as mesmas ações que esse homem faz, de bom coração. Já o joio, como eu falei, ele não traz fruto nenhum, ele só atrapalha a vida das pessoas, ele engana a vida das pessoas. E aqui nós temos um contraste muito grande. A separação entre o joio e o trigo, ela vai acontecer, como o texto ensina pra gente. O joio, ele fez uma escolha, as pessoas fizeram uma escolha. E ali o termo grego que está falando sobre uma vida pecaminosa não está falando de um pecado isolado. Está falando de uma vida pecaminosa, de escolhas, a decisão de viver longe de Cristo. Então não foi por uma ação, foi por uma vida inteira de escolhas ao lado de Satanás. Cristo é o Rei do Universo e em sua misericórdia, em sua graça, ele traz misericórdia a todos quanto quiserem. Lembra do livre-arbítrio? E ao contrário do joio, aqueles que decidem ser trigo, decidem ser saleiros e luminárias, eles vão proclamar o reino de Deus e eles decidiram viver os passos de Jesus Cristo. Então, meu jovem, minha jovem, você que está me assistindo aqui, que você seja trigo realmente, que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas proclamando o Evangelho, porque a colheita se aproxima. E aí o trigo e o joio vão começar a se diferenciar. Quando eles se diferenciarem, aí o joio é queimado e o trigo ele vai para o seu lugar especial, que é o celeiro celestial. A gente já comentou aqui que ao lidar com o pecado, Deus poderia ter exterminado lá. Mas Satanás disseminou fake news, lembra? Contou mentiras. E às vezes algumas fake news, elas demoram para ser realmente provados que eram mentiras. E Satanás usou mentiras contra Deus, acusando Deus, por exemplo, Deus ele é tirano, ele quer uma adoração forçada, impossível. Quem queria essa adoração? Satanás. O que ele fala? Serei semelhante ao Altíssimo. Eu não vou entrar nisso daqui porque na próxima lição a gente vai falar mais sobre isso. Mas tudo aquilo que Satanás acusa a Deus é o que estava no coração dele, era o desejo dele. Satanás iria colocar ali um reino de terror. Ah, não, comigo vai ser tudo diferente, vai ter paz. Pelo contrário, nós vimos isso, não é verdade? E eu fico às vezes pensando o seguinte, Lúcifer foi criado por Deus, Deus amava Lúcifer. Imagina o coração dele ali, de Deus,
sofrendo com tudo aquilo. E mesmo quando Lúcifer é expulso do céu com os seus anjos, Deus não destrói ele. Vai chegar o momento? Vai, mas Deus não destrói. Para quê? Lembra que nós falamos? Para todo mundo ver, né, essas fake news caírem por terra. E se Deus extermina Satanás naquele momento ali, a gente comentou, né, os outros seres iria criar uma ranhura. As dúvidas permaneceriam no coração de muitos seres criados, podendo até trazer mais rebeliões. E seria um caos tremendo, mais do que já é, vamos dizer a verdade, né? E sabe o que é interessante? Lembra que eu falei aqui dos 3 capítulos do livro História da Redenção? Dá uma lida, porque se você não leu, dá uma lida, porque realmente ajuda muito. O amor de Deus é tremendo. Satanás, quando ele é expulso do céu, ele sente falta do céu, ele sente falta de tudo aquilo que era bom. E ele volta para pedir perdão a Deus. Lembra que eu falei que alguns anjos foram para o lado de Satanás, aí entenderam que era mentira de Satanás, que era um engano, e eles voltaram e Deus aceitou? Satanás foi até Deus e falou assim, olha, Senhor, eu me arrependo do que eu fiz, me perdoa? Deus não perdoou. Opa, mas como assim Deus não perdoou ele? Deus não é pego de surpresa, lembra? Em sua infinita sabedoria, Deus leu o coração de Satanás. No coração, na mente de Satanás era o seguinte, vou falar que eu estou arrependido, ele vai me perdoar, vai me deixar voltar para o céu, eu vou ter tempo de armar um golpe maior e tirar Deus do seu trono. Então Deus não é pego de surpresa. O autor do mal, um anjo de luz perfeito, que deixou um dia o orgulho, a iniquidade tomar o seu coração. O mistério da iniquidade. Não sabemos o porquê que isso aconteceu, como aconteceu, mas sabemos que existe um autor e esse autor não é Deus. E Deus combate o mal a cada dia. Meu saleiro, minha luminária, espero que eu tenha te ajudado a compreender a lição, ter tirado algumas dúvidas aí. E essa é só a primeira lição de 13 que nós vamos ter aí, se aprofundando dentro dessa temática do grande conflito. Algo que nós, adventistas, sétimo dia, você como jovem adventista, tem que estar fiado, tem que estar sabendo. Você repara aí que nós estamos estudando muito profecias. Então, é só o primeiro passo de 13 que nós vamos estar juntos aprendendo a cada dia, a cada semana da palavra do Senhor. Um abraço para você, fica com o Papai do Céu, fui!